E aí, eu acho que eu finalmente vou conseguir gravar isso aqui direito. É... Olá, rapaziadinha. Eu vou primeiro mostrar a configuração do meu Blender e explicar algumas coisas da interface. E aí, eu vou passar para explicar algumas coisas mais específicas de workflow, o que eu faço para acelerar e deixar mais estável o meu método de trabalho, digamos assim, né? Para começo de conversa, o meu Blender ele é um pouquinho diferente do default. Não é nada que dá para perceber de cara, mas o que for diferente eu explico se for preciso, tá? Primeiro, a gente precisa deixar alguns addons ativos, é importante, porque vai facilitar a vida na hora de modelar, né? Modelar, fazer look dev, entre outras coisas. Ah, primeiro eu vou mostrar os que eu tenho, então vocês não precisam apertar essa caixinha, eu vou apertar só para eu mostrar os que eu vou usar, principalmente no curta. É, primeiramente, esse Sapling Tree Gen vai ser útil. Você pode digitar aqui e você vai achar. Ele é nativo do Blender, então tranquilo. Ahn, Loop Tools, muito importante também, porque ele vai ajudar com algumas coisas de geometria, especificamente para modelar. O Node Wrangler, pois sem esse aqui não dá para fazer shading. Bool Tool ajuda a construir modelo também. Grease Pencil Tools vai ajudar muito. E agora a gente vai entrar numa área de addons que eu deixei lá no Drive. Eu não sei se vocês já viram, mas eles são bem úteis. Que no caso são o V2Kit, o VPack Master 2 e o Texel Density Checker. Eles vão servir para a gente exportar as malhas na densidade correta para a gente ter uma coesão visual. E aí quando vocês marcarem para ativar esses addons, vocês salvam aqui nesse cantinho e Save Preferences. Outra coisinha importante é aqui em Input. Eu gosto de deixar essa caixinha marcada para emular um terceiro botão do mouse, porque assim fica com uma navegação parecida com a do Maya e te poupa de ficar apertando o scroll do mouse, que eu acho bem incômodo. Então a navegação passa a ser o seguinte: você aperta e segura o Alt, botão esquerdo ele gira a tela, Alt Shift você dá PAN na tela e você pode dar zoom com o scroll do mouse mesmo, só girando ele, ou com Ctrl e Alt segurado, dá o zoom também. Aqui em sistema, quem tem placa da Nvidia pode ligar o OptiX e deixar as duas caixinhas marcadas. Quem tem placa da AMD pode marcar esse RIP aqui, que vai funcionar tranquilamente. E o limite do caixa de memória eu deixo em 4 GB de RAM, porque eu tenho um pouquinho a mais, eu tenho 12 ou 16, então eu deixo 4 aqui, mas pode deixar quanto precisar, quanto você puder. E basicamente é isso de configurações específicas. Esse salvo de novo. E interface agora, que é o mais importante porque o Blender ele é bem diferente do Maya e ele tem muita coisa na interface. Para começar, ele funciona por contexto, então essa barra lateral aqui, por exemplo, e algumas coisas aqui em cima muda dependendo do que está selecionado. Então eu vou começar a explicar ela pelo default, que é um objeto selecionado, no caso o cubo que vem com o Blender. Essa primeira aba aqui é a Toolbox. O nome certinho acho que é Tool Properties, eu explico um pouquinho melhor lá no documento, mas para ser mais rapidinho aqui, essa janela vai estar selecionada as opções da tua ferramenta atual. Então, conforme você seleciona uma ferramenta diferente, você pode ver ali, ele muda e se adapta para você poder configurar o uso dessa ferramenta. Então, aqui vão ter N
opções, e esse Physics Dropper aqui vocês não vão ter, é coisa de addon. Aqui é a aba de render, aqui que a gente configura tudo que vai sair do CURD. Nós especificamente vamos usar o Eevee, e eu vou explicar essa seção aqui melhor no vídeo de Look Dev. Aqui é o Output Format, a aba que a gente controla a saída dos arquivos, resolução, frame rate, onde vai sair, qual é o formato do arquivo, quais as informações que a gente precisa no post process, o que a gente precisa de metadado, né? Então é tudo aqui. Isso aqui é a configuração das camadas de render, né? Então a gente pode escolher qual camada renderizar, no caso aqui só tem uma porque eu só tenho uma aqui. O que a gente precisa de cada camada, cada passe, né? Quais efeitos eu quero renderizar junto. Aqui são máscaras específicas que a gente vai acabar usando um pouquinho para fazer algumas coisas com a morte e tal. Isso aqui são as unidades as propriedades da cena. A gente configura qual que é a câmera ativa, qual que é o BG que a gente quer ver, se tem algum clipe, as unidades que a gente vai rodar o Blender, né? Se vai ser métrico, se vai ser imperial, o tipo de gravidade geral. Esse Key Sets ele é muito específico, mas para quem tem curiosidade, ele serve para você sincronizar todas as câmeras, áudio que a gente não vai colocar dentro do Blender e algumas coisinhas de física que vem para cá quando você ativa a física em algum objeto. Aqui são as propriedades do mundo, como a cor do fundo, que você pode trocar aqui, ó. Aí fica rosa, tal. A gente vai usar isso aqui para compor BG, mas isso aqui é bem simples, ele só controla mesmo propriedades geral do mundo. Isso inclui fog, cor do planeta, né? Você vai ter skybox e tal. Esse botão ele serve para controlar as coleções. No Cycles ele tem um uso um pouco mais avançado, porque a gente pode dizer, por exemplo, que coleção vai renderizar o que, se ela vai renderizar só reflexo, se ela vai renderizar só cor, só sombra. Aqui no Eevee ela é um pouco mais limitada, ela só serve para a gente dizer se vai ser visível no render, se a gente vai projetar sua sombra ou se a gente não vai projetar isso no render, ponto. Ele até tem a opção de holdout em direct only aqui para reflexos, esse tipo de coisa, mas no Eevee não funciona muito bem. E essa seção de line art aqui funciona, mas a gente vai fazer de outro jeito, um pouco mais simples, mais fácil de lidar. Esse botão é as propriedades do objeto selecionado. Então, quase tudo que você precisa do objeto vai estar aqui, que coleção que ele está, se ele está instanciado, se ele é filho de alguém, se ele é pai de alguém, na relação hierárquica, se ele é visível, se ele é visível, de que forma que ele é visível. Mas tem outro painel para os objetos também, a gente já chega lá. Esse painel aqui é o de modificadores. A gente vai usar bastante eles para construir cenário, principalmente para espalhar algumas coisas pelo cenário, junto do Geometry Nodes que está aqui. Ele é um modificador, para quem não sabia. E aqui esse painel ajuda a gente a modelar também. Eu não sei se vocês vão usar, mas eu uso porque facilita um monte a vida. E algumas opções aqui, como Multi-Resolution, ajuda a esculpir também. Mas eu explico melhor isso depois. Aqui é o painel de física, onde a gente adiciona e controla a partícula, na verdade, física é de baixo. Aqui é de partícula, mas a gente vai usar GeoNodes, a gente não vai chegar a mexer aqui. Aqui são as físicas, que eu acho que a gente não vai usar nenhuma, então eu não vou explicar isso agora. Aqui são os constraints do objeto. Isso aqui o rigging vai usar, principalmente porque algumas coisas aqui servem para rigar objetos e outras servem para complementar o rigging de um esqueleto. A Jill já deve estar mexendo com isso, principalmente porque os ossos têm um painel específico para constraints, mas eles podem ser complementados por isso aqui. Então a gente pode copiar a localização de um outro objeto, só a rotação. A gente pode pedir para a câmera seguir esse objeto. A gente pode prender uma armadura aqui
fazer um parent. Enfim, é um painel bem útil para animação. Esse outro painelzinho aqui, o Data Properties, ele contém o resto das informações do objeto que não estão aqui, que são o grupo de vértices, os shape keys dele, que vão ser feitos no rigging, os mapas UV que ele está usando, quais as opções de mapa, né? Esse Color Attributes a gente vai usar para fazer textura, porque a gente vai fazer algumas máscaras com esse Color Attributes. Esse Face Maps aqui é pra gente usar com GeoNodes, então a gente não vai chegar a mexer tão fundo nisso aqui. Esses outros atributos aqui servem para programar o objeto dentro do Blender. As normais, a gente vai sempre ligar isso aqui quando for texturizar alguma coisa e colocar em 180. Isso serve pra gente não ter uma normal deformada. Por exemplo, aqui, por ele não ter faces, ele tá tentando deixar a luz smooth nessa direção. Com isso aqui desligado, se ele tivesse mais faces aqui, ele ia tentar quebrar a luz em várias direções baseado no ângulo das próprias faces. Com isso aqui ligado, ele tenta quebrar tudo em 180 graus, o que dá uma facilitada para fazer o shading depois. E essas opções aqui de baixo a gente não vai chegar nem a ver, então eu não vou explicar por hora. Esse último painel é onde ficam os materiais e os shaders presos ao objeto. A gente pode prender um shader ao mundo, mas é mais comum prender direto no objeto. Então aqui a gente vai criando e ele vai se disponibilizando aqui na lista. Esse aqui é o padrão que vem com Blender, né? Que é o Principal BSDF. Eu não sei se a gente vai chegar a usar ele ou só o shader que a gente já tem pronto, mas esse é o padrão do Blender. E aqui esse último painel é o painel de textura. A gente pode criar algumas coisas para gerar pincéis dentro do Blender ou usar texturas daqui para brincar com alguns modificadores, como por exemplo, se só um instante. Ah, voltei. Eu tava indo ligar esse addon que deixa vocês verem que eu tô apertando. E aí vai o primeiro atalho útil. Se vocês apertarem Ctrl mais algum número do teclado de cima, não do numérico lateral, mas do de cima, onde tem exclamação, arroba, jogo da velha, você consegue apertar Ctrl mais esse número e você já automaticamente dá uma subdivisão, bem parecido com Maya. Eu acho que vai até depois do 4, mas eu não recomendo muito testar, então fiquem à vontade. Mas enfim, com isso aqui, eu estava explicando que essa textura serve para você usar alguns modificadores, como por exemplo o displacement, que fica aqui. Se você clicar nesse botão de New aqui e clicar nesse botãozinho lateral, esse daqui, serve para você ir para propriedades. Você pode vir no tipo da imagem, colocar clouds, por exemplo, e aí você vai ter uma textura que vai estar dando drive, vai estar fazendo funcionar um modificador. Mas deixa eu tirar isso aqui. E aqui a gente acabou o último painel. Esse vídeo vai ser um pouquinho maior que a maioria, mas eu vou cobrir todo o básico, então, né. Outra coisa importante sobre os painéis do Blender é que se você clicar no topo superior esquerdo de todos eles, você consegue trocar o que está rodando aqui. Esse aqui é o painel de propriedades, mas você pode colocar o outliner, você pode colocar praticamente qualquer coisa aqui. Então, é nesse botão que arruma. Outra coisa, se você quiser dividir os espaços do Blender, você coloca o mouse numa divisória, clica com o botão direito, e aí você pode escolher entre horizontal ou vertical, e você divide o espaço para colocar mais abas. E aí, se você quiser retornar ao que estava antes, você vai com o mouse a um canto até ele fazer essa cruzinha, clica, segura e arrasta. Só com o botão esquerdo, no caso. Eu não sei porque ele está registrando o botão direito apertado, mas não tá. E agora os painéis default, agora que eu expliquei esse de baixo, esse aqui é o outliner, ele é a organização do Blender, basicamente. Então, nele a gente pode
filtrar o que a gente está vendo nesse botão aqui. E se você der um scrollzinho com o mouse, você vê mais esse botão, que é o de criar uma coleção nova, que é uma pasta. Você pode escolher o que você está vendo aqui. Nesse momento a gente está vendo a camada de layer, a camada de render atual. Mas você pode ver entre cenas, entre vídeos, os arquivos internos do Blender, a data API, que honestamente a gente não vai chegar a mexer. Esse override a gente vai ver na hora que for animar os personagens, a gente vai fazer um link com eles, não vai importar o original. E esse aqui, honestamente, eu não sei o que faz. Aqui você trabalha basicamente como uma organização do Windows. Tipo, 2 cliques você pode renomear alguma coisa. Com o botão direito vão aparecer as opções para aquele objeto selecionado no momento. Por exemplo, para a pasta você pode trocar as cores aqui e organizar de uma maneira mais bonitinha. Você pode criar novas pastas. Ah, no caso ele está criando aqui dentro, mas você pode arrastar para fora. E, enfim, é para você organizar e cada tipo de objeto tem esse íconezinho na lateral que você pode clicar para ver as propriedades dele direto, viu? Inclusive, se você clicar aqui, você está vendo as propriedades do objeto. O laranja é o objeto mesmo, o verde são os dados dele. Na outra lateral, você tem o painel de ferramentas que muda de acordo com a janela. Por exemplo, a gente está em modo de objeto, eu tenho as ferramentas que cabem no modo de objeto. São elas seleção, que você pode alternar entre elas. Tem a seleção de caixa, se você apertar W é o que seleciona, mas você pode apertar e segurar aqui também com o botão esquerdo. Que tem essas funções de seleção. Eu particularmente uso muito essa aqui, que é mais prática. Você pode trocar o cursor 3D de lugar. Isso aqui serve para duas coisas, principalmente. Para orientar onde vão ser criados novos objetos e para você levar objetos até essa localização de forma precisa. Tem uma terceira função que é um pouquinho mais escondida, digamos assim, mas que é muito útil também, que é você trocar a orientação de movimentação, escala e rotação a partir do cursor 3D. Então o cursor está lá, eu posso. É aqui que troca, tá? Esse aqui serve para você dizer se as transformações vão ser orientadas pelo mundo, pelo objeto, pelas normais do objeto. Pelo gimbal é meio inútil, mas ele usa um Euler diferente. Pela sua view, então sua orientação não vai ser atrelada a nada a não ser sua câmera. E pelo cursor 3D, que honestamente é um pouco impreciso. Então fica entre esses três primeiros que dá tudo certo. E aqui serve para você trocar a âncora, o pivô do seu movimento. Esse bounding box é através do centro do objeto. O cursor 3D é o que eu estava tentando explicar, que é esse carinha aqui. Individual Origins, ele vai orientar os objetos a partir desse pontinho laranja, bem no meio deles. Cada objeto tem um, em algum lugar diferente. Você pode alterar isso tranquilamente. Pelo Medium Point, que é o meio do que você tem selecionado. Então, se você tiver dois objetos selecionados, ele vai orientar pelo meio daquela seleção. E pelo elemento ativo, que é igual ao Bounding Box, porque ele vai orientar pelo elemento ativo, mas a diferença dele é que se você tiver dois objetos, por exemplo, assim, e deixar para orientar pelo elemento ativo, ele vai sempre rotacionar pelo último que você selecionou. Isso é bem útil em alguns casos. E é isso. Terminei de explicar o cursor 3D. Aqui tem as ferramentas padrão, né? Movimento. Você pode movimentar. Rotação. Escala. Que é um gizmo igual ao do Maya. E esse transform são todos ao mesmo tempo, que você pode habilitar. Esses três aqui de baixo, eles eu não uso muito, mas esse aqui serve para você anotar coisas no espaço, você pode apagar com o Ctrl. Esse aqui serve para medida, eu não uso muito, eu deveria, mas enfim. E esse aqui serve para você adicionar coisas no espaço igual o Maya.
Talvez alguns queiram, outros não. É uma grande dúvida. E você pode adicionar os primitivos desse jeito. O Blender ele é muito centrado em atalho, então eu quase nunca uso essa barra de ferramentas, inclusive ela fica assim. Mas fica ao gosto de vocês. Vamos lá. Essa barrinha aqui é bem importante e eu não vou explicar esses dois por enquanto, porque eles são um tanto quanto avançados, mas eles também não são tão importantes assim para o pipe geral. Quando eu chegar na parte de modelagem especificamente, eu explico eles. Isso aqui serve para você ver o que, para você selecionar o que vai estar visível na cena, mas honestamente não recomendo muito você mexer nisso aqui, porque talvez você esqueça que você se ligou a alguma coisa e não vai se achar depois. Aqui você está vendo os gizmos da viewport. Por padrão ele vem ligado só os eixos, as grades e alguns wireframes, tipo o da luz. Mas, se você é usuário de Maya, você pode ligar os três ao mesmo tempo. Aqui, eles vão sempre aparecer independentemente da ferramenta selecionada. E você pode trocar o tipo de gizmo que você está vendo também. O resto é padrão, eu não costumo mexer, porque ele serve bem aos propósitos. A janela do lado é o outliner. Ele é bem útil porque ele dá algumas informações interessantes. Por exemplo, motion tracking, quando você tem alguma coisa se mexendo com a câmera, ele te deixa saber o que está acontecendo por aqui. Face Orientation para você checar as normais, isso é muito importante na hora de texturizar, porque se essas faces que estão azuis, por exemplo, estiverem vermelhas, ele está entendendo que isso é o interior do objeto, e aí a luz vai se comportar de acordo. Então, faces azuis sempre, ou quanto mais faces azuis, melhor, porque elas sempre representam o exterior, que está apontando para fora, e normalmente é o que a gente quer ver dos objetos. Esse wireframe aqui é bem útil porque ele deixa você ver a deformação do objeto sempre. Então, por exemplo, se você faz uma esfera aqui, ele te deixa ver a geometria dessa esfera sem ter que entrar no modo de edição. Eu gosto bastante dessa função, é bem prática. E é basicamente isso. Como todos os painéis do Blender, ele é responsivo, então dependendo do que você tiver selecionado, ele muda. Mas de forma geral, é para isso aqui que a gente vai usar ele. Isso aqui é o raio-x, ele deixa você ver através de alguns objetos. É bem útil para modelar algumas coisas com referência. Eu uso o irmão dele, que é esse carinha aqui, em front, porque ele deixa esse objeto transparente e sempre na frente de qualquer outro. Mas é costume, esse aqui faz bem o papel. Esse outro aqui deixa você ver só o esqueleto do objeto, mas ele muda a cena inteira, ele não muda apenas o objeto selecionado. Esse aqui é o modo sólido padrão. Esse aqui é o modo de pré-visualização de luz e textura. Esse aqui é o modo de render mesmo, o que vai para o shot final. Em teoria, você vê nessa esfera aqui e ele tem essas configurações básicas, mas, por exemplo, a pré-visualização você pode escolher o tipo de iluminação que vai estar rodando. Isso é bem útil. Do mesmo jeito que a view sólida aqui, você pode escolher que tipo de... eu não sei dizer. Mas que tipo de material você está tentando prever e aqui o que você quer que o Blender te ofereça. A cor do material, a cor do objeto, uma cor aleatória fornecida pelo Blender, isso é bem útil quando tem muitos objetos na cena. A textura, se você quer um X-ray, se você quer ver a sombra do objeto, se ele tem cavidades, esse tipo de coisa. É bem útil para você entender a sua cena. Esses painéis aqui, eles são o caminho original, vamos dizer assim, ah, de tudo que se faz naquela janela específica. Então, por exemplo, você tem as coisas de view aqui, mas você pode usar o teclado para fazer todas, de seleção, de adicionar objeto e de transformar o objeto. E aí vem a talvez última parte dos básicos, que é o seguinte: você num pad especificamente
você consegue ver a view frontal, 3 a lateral, 7 a de cima. E se você quiser ver o oposto, por exemplo, aqui é a direita. Mas se você quiser ver a esquerda, você aperta 9. Ele vai inverter a sua visão, independentemente de qual seja. E a última dessas teclas é o 0, que ele joga para a câmera. E isso é basicamente o que você tem de view. Agora vamos para o que for o padrão do Blender. Deixa eu resetar isso aqui. Digamos que não tem um cubo aqui. Como eu adiciono? Ou você vem aqui em cima em Add, ou o normal, o pipeline normal do Blender, Shift A, e aí você pode escolher o que colocar desse menu aqui. Ele é bem autoexplicativo, então mesh são aqui, curvas são aqui. Esse surface a gente não vai usar, mas ele serve para alguns tipos de simulação específica e visualização arquitetural. Esse metaball é útil para blocagem, mas não para modelos finais. Esse de volume a gente vai construir manualmente, se preciso. O Greasy Pencil a gente vai estar usando aí, graças a Deus, mas não precisa se estressar com isso. E aqui é para o setor de rigging, para o setor de look dev e a câmera para quem for fazer o layout. E lembrando que o objeto vai sempre aparecer aqui no cursor 3D. Então, Shift A, eu quero um cubo. Perfeito. Se eu quiser mover esse cubo, tem os gizmos que eu mostrei mais para trás. Mas você pode apertar G para G de grab, que você pode mover ele livremente. Se você apertou G e não apertar em mais nada, você pode teclar um dos eixos, X, Y ou Z, por exemplo, Y, e aí a movimentação vai ficar travada só nesse eixo, que ajuda você a fazer movimentos mais precisos. A mesma coisa serve para rotação, que é R de rotação. Você pode travar a rotação só em algum eixo. E a mesma coisa serve para escala, que é S de scale, que você pode travar a escala só num eixo ou deixar livre de acordo com a sua necessidade. H para esconder, Alt H para trazer de volta. E é basicamente isso que você precisa no modo de objeto. Agora, em modo de edição, é outro vídeo. Eu acho que esse fica por aqui. Esse é o padrão do Blender, que é o básico, mais comprido, assim. Mas o resto eu vou fazer por videozinhos soltos, então até logo.